Terrível sinal do arrebatamento encontrado no rio Eufrates. Atenção todos os teóricos da conspiração. Uma descoberta inovadora foi feita no rio Eufrates e está enviando ondas de choque por todo o mundo. O símbolo gravado no leito do rio gerou intensos debates e especulações. É um sinal do arrebatamento iminente ou um símbolo de esperança para um futuro melhor? Enquanto o mundo assiste em suspense, partimos para descobrir a verdade por trás desta misteriosa descoberta. Junte-se a nós nesta jornada emocionante enquanto desvendamos os segredos do símbolo e revelamos o que ele realmente significa para o futuro da humanidade. O rio Eufrates atravessa a Síria e o Iraque depois de começar na Turquia. O rio se funde com o Tigre antes de desaguar no Golfo Pérsico. Tem aproximadamente 1.700 milhas de comprimento e uma área média de 190 mil milhas quadradas. Este é o rio mais longo da Ásia Ocidental. Normalmente, o nível da água sobe de abril a maio devido ao aumento das chuvas e ao derretimento do escoamento. Ao longo do rio ainda se encontra a vegetação original. O rio Eufrates, por exemplo, flui através da vegetação xérica nas montanhas do sudeste da Turquia. Então, vamos começar com a perspectiva geográfica. Um dos rios mais importantes do mundo, o Eufrates, está atualmente em processo de se tornar menos navegável. Este é um motivo significativo de preocupação, não só para o ambiente natural, mas também para as muitas nações que obtêm água do rio. A captação excessiva de água do Eufrates é o principal fator que contribui para a secagem dos rios nos últimos anos. Isto porque países como a Síria, o Iraque e a Turquia aumentaram significativamente o seu consumo de água nos últimos anos. Isto resultou numa redução na quantidade de água que pode ser encontrada no rio, uma vez que estes países têm utilizado mais água do que aquela que pode ser naturalmente reabastecida por fatores como a chuva e o derretimento da neve. A redução do caudal do rio Eufrates foi causada por uma série de fatores, os mais significativos dos quais são a extração excessiva e as alterações climáticas. Quanto mais altas as temperaturas, mais água evaporará do rio, o que resultará na diminuição da vazão do rio. Isto tornou-se cada vez mais evidente ao longo dos últimos anos, quando as temperaturas na região aumentaram consideravelmente. A seca do rio Eufrates terá repercussões que se farão sentir em toda a região. Tem um efeito não só nos países que dependem dela como principal fonte de abastecimento de água, mas também tem um efeito no mundo natural. O rio sofreu uma diminuição dos níveis de água, o que levou a um aumento dos níveis de salinidade. Isto pode ser prejudicial à vida aquática e a outros animais que dependem do rio para sua sobrevivência. Além disso, tem o potencial de resultar no aumento do número de tempestades de poeira, bem como em outros problemas ambientais. Agora a perspectiva religiosa. Tendo afirmado tudo isso, há outros que acreditam que a atual seca do rio Eufrates é o cumprimento de uma profecia encontrada na Bíblia. No entanto, será este realmente o caso? Em Apocalipse capítulo 16 versículo 12, que fornece uma explicação do julgamento da sexta taça. É o texto principal que eles citam para apoiar seu argumento. Então o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E vi 3 espíritos impuros que pareciam sapos saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca daquele que se proclama profeta do verdadeiro Deus. Por serem espíritos de demônios, são eles que realizam os sinais que são enviados aos reinos da terra e do mundo inteiro a fim de reuni-los para a guerra naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, disse o profeta. É dito na Bíblia: bem-aventurado o homem que vigia e não larga suas roupas para que não ande nu, e as pessoas testemunhem a humilhação, e reuniram todos no local que era conhecido em hebraico como Armagedon. Apocalipse capítulo 16 versículos 12 até 16. Embora Apocalipse 16 e 12 realmente mencione a dissecação do rio Eufrates,
A passagem explica esse fenômeno situando-o dentro de um cenário particular. Para começar, ocorre no meio da era da tribulação e, mais particularmente, está cada vez mais perto da conclusão porque é o penúltimo julgamento da taça final. Em segundo lugar, podemos observar que causas naturais, como o aumento da temperatura ou o aumento da severidade das secas, não são responsáveis pela secagem do rio Eufrates neste momento. Isto é algo que se nota diariamente pela subida do mar. Também não será por causa de uma redução intencional no abastecimento de água, como algumas pessoas acreditam que possa estar a ocorrer neste momento. As Escrituras nos explicam que isso será realizado através da intervenção de uma força sobrenatural, e especificamente do julgamento da sexta taça, que será derramado no rio por um anjo. Este julgamento é, em última análise, um derramamento da ira de Deus e, em terceiro lugar, da Bíblia. Não apenas oferece o cenário de quando esse evento ocorrerá, mas também fornece o contexto do motivo pelo qual esse evento ocorrerá, para que a rota dos reis do leste possa ser preparada. Então, por que o ressecamento do rio Eufrates é um sinal de arrebatamento? Qual é a conexão deste rio? Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 16, fala sobre a libertação de 4 anjos que estão acorrentados no rio Eufrates e o que acontece depois que eles são libertados. 200 milhões de cavaleiros matam 1/3 de todas as pessoas. No versículo 13, o sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus, dizendo ao sexto anjo com a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Então foram libertados os 4 anjos que esperavam há 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano para matar 1/3 das pessoas. O número de cavaleiros no exército era de 200 milhões e ouvi esse número. Muito provavelmente os anjos que saíram do rio Eufrates são anjos caídos que foram acorrentados lá. No livro do Apocalipse a palavra grega para amarrar é usada apenas 2 vezes. A palavra também aparece em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, que fala sobre Satanás sendo preso por 1000 anos. E ele agarrou o dragão, a velha serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, diz que a prisão de Satanás tem algo a ver com ele ter ficado preso por 1000 anos. E quando os 1000 anos terminarem, Satanás será libertado da sua prisão. Dada a forma como a palavra grega para amarrar é usada em Apocalipse, capítulo 20, versículos 2 e 7, é provável que seu uso em Apocalipse, capítulo 9, versículo 14, pretenda mostrar que os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates estão presos da mesma forma que Satanás ficará preso por 1000 anos. É interessante notar a maneira como esses 4 anjos são tratados porque, diferentemente dos anjos descritos em Judas, capítulo 1, versículos 6 e 2, Pedro, capítulo 2, versículo 4, eles serão temporariamente libertados de suas amarras e dos anjos que não permaneceram em seu primeiro lugar, mas em vez disso, ele o colocou nas cadeias das trevas para sempre até o julgamento do grande dia, pois se Deus não poupou os anjos que erraram, mas em vez disso os enviou para o inferno e os colocou nas cadeias das trevas para que pudessem ser julgados então. Eu acho que a Bíblia é perfeita e não tem erros, então não acho que Apocalipse capítulo 9 versículo 14 ou Judas capítulo 1 versículo 6 ou 2 Pedro capítulo 2 versículo 4 se contradizem. Acho que esses versículos podem fazer sentido juntos se os 4 anjos forem mantidos em um lugar diferente do grupo de anjos mencionado em Judas 1:6 e em 2 Pedro 2:4. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 14 e 15, diz que o rio Eufrates é onde os 4 anjos que serão enviados foram preparados durante 1 hora, por dia, por mês e por ano. Esta frase significa que estes anjos são separados para uma tarefa específica, que é causar o tipo de caos que mata 1/3 das pessoas. Eu acho que os 4 anjos podem ter algo a ver com o início de uma grande guerra, como a forma como os espíritos malignos farão com que os reis da terra lutem depois que a sexta taça for derramada.
Acredite ou não, esta foi uma informação realmente alucinante sobre o sinal do arrebatamento no rio Eufrates. Obrigado pessoal por assistir a este vídeo, e se você estiver procurando mais informações ou quiser explorar mais o assunto, não deixe de conferir os links na descrição e não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para se manter atualizado em todas as nossas últimas descobertas. Até a próxima vez, mantenha os olhos abertos para os sinais do fim dos tempos.